Ei pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, 5 de novembro. Que alegria estar iniciando mais um mês com vocês. E pela primeira vez, hoje é um dia muito feliz também, muito especial para mim estar aqui de manhã com vocês. A graça de comemorar meu aniversário aqui com vocês, gente. Que bênção! Hoje, 5 de novembro, é um dia muito feliz e muito importante para mim. E que bom estar aqui com vocês. Adriana, professor... Opa, professor, que bacana, o professor Paulo tá aqui com a gente, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. E hoje, então, comemorando esse dia de alegria, de celebração da vida, eu venho aqui agradecer a Deus a oportunidade de viver e a oportunidade também de poder estar levando a palavra dele por meio do nosso programa Jovens com Deus, do campo para o céu. Bom dia, Fábio. E muito obrigada, Adriana, que Deus te abençoe também. E poder chegar aqui no programa Jovens com Deus, assim, foi um caminho que ele me agraciou. 2025, em especial os 33 anos aí, foram marcados por uma trajetória de muita superação, de muitos desafios e de muita revelação. Deus se mostrou presente em todos os momentos desse ano e quanta mudança, quantas coisas Ele fez e transformou na minha vida, especialmente nesses anos. Eu falo que nós precisamos ser muito específicos com Deus. Então, quando eu ia entrar nos 33 anos, eu pedi que fosse um ano diferente, que fosse um ano onde eu pudesse de fato ser transformada, porque era a idade de Cristo, então eu queria viver muitas coisas diferentes e queria me encontrar com Ele. E Deus veio, cada vez que a gente pede a chuva, a gente tem que preparar o guarda-chuva também, né? E para viver isso tudo, o Senhor veio a cada dia me dando oportunidades de encontrá-lo. Então, eu descobri, especialmente nesse ano, a importância... Opa, a luz acabou. A importância da família, a importância da presença, da nossa presença aos pés do Senhor. Fábio está aqui, muito obrigada, porque a gente pôde viver muita coisa junto esse ano e pôde ver a presença do Senhor na nossa vida, em cada momento, o quanto que Ele se fez presente. E eu sempre falo que a maior força do mundo é o amor. Pelo amor, se a gente não consegue sozinho, a gente consegue por alguém. Se é muito difícil pra gente, faça por alguém. Então, entendendo, especialmente, talvez levou esses 33 anos para entender a importância da família, eu vim aqui, comecei a dobrar os meus joelhos, pedindo a Deus que abençoasse a minha família. Bom dia, doutora Sara, bom dia, Rafane, pedindo a Deus que abençoasse a minha família. Então, quando os recursos humanos se esgotaram, bom dia, Diana, eu percebi que apenas estando aos pés do Senhor, eu poderia alcançar as graças que eu tanto pedi. E, doutora Sara, esse recado para a senhora também. Passando por um momento tão desafiador, que o Senhor esteja presente na tua vida, na da tua filha, na recuperação, nesse momento desafiador que ele está passando. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos dá esses desafios para nos aproximar dele. E é isso que o Evangelho vai nos falar hoje. O Senhor parece muito duro no Evangelho de hoje, porque ele fala que é pra gente largar tudo. Que quem não largar o seu pai, a sua mãe, a sua família, não é digno dele. Mas, na verdade, na tradução, o que o Senhor pede é que se a gente não odiar a nossa vida, não odiar os nossos pais, nós não seríamos dignos dele. E o que o Senhor quer dizer com isso? É que nós precisamos, sim, deixar tudo
amar a Ele em primeiro lugar e amar aos outros por conta do Senhor. E é isso, meus queridos amados, por isso que eu estou aqui. Porque a partir do momento que eu dobrei os meus joelhos, a gente sempre aqui, ó, a altura da cadeira, a partir do momento que eu dobrei os meus joelhos e vim entregar a minha vida, a vida da minha família para o Senhor. E é isso que eu te convido a fazer hoje. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor, amá-lo acima de tudo. E por conta do amor a Ele, amar os teus filhos, amar o teu marido, amar a tua esposa, amar os teus pais, sua mãe, seus funcionários. Amar por conta dele. E é esse o convite de hoje. E eu fico muito feliz por estar lendo e refletindo esse evangelho no dia do meu aniversário. Então é mais uma demonstração do amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós. E eu não poderia deixar de lembrar também do tamanho dos espinhos com os quais Jesus foi coroado. Já que ele era rei, lhe deram uma coroa. E olha só o tamanho dos espinhos que coroaram o Senhor Jesus Cristo, fincando esses espinhos e aquela coroa à base de pauladas na cabeça de Jesus. Por amor a nós. E é por amor àquela cruz que ele se deu por amor a cada um de nós. E é o que ele nos chama. Que o nosso amor seja minimamente proporcional ao que ele já fez por nós. E, na verdade, é a única maneira de nós alcançarmos a felicidade plena, a felicidade que é a nossa alma, a felicidade, a fagulha da felicidade que já existe dentro do ser humano. Ela só pode ser preenchida a partir de Jesus, a partir do amor infinito e misericordioso de Jesus. Então, que o nosso pedido também seja que ele aumente a nossa fé no amor dele, para que nós possamos transbordar no amor aos outros a partir do momento que estejamos cheios do amor dele. E vamos assim à proclamação do evangelho de hoje, o evangelho de Lucas 14, do 25 ao 33. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qualidades dos verdadeiros discípulos. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la? Para que depois de que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E bem assim, queridos e amados amigos e amigas, cristãos, católicos, evangélicos, você que está aqui, jovem, é o que Deus nos convida hoje. É uma guerra perdida se a gente começa sem o Senhor. Da mesma forma que um povo, que um rei que vai entrar em guerra, ele precisa saber muito bem como o inimigo, quais as ferramentas, quais as armas do inimigo, porque se o inimigo for mais forte que ele sabe que ele vai perder. É melhor a gente mandar alguém para negociar essa guerra, para a gente não passar vergonha em matar todo mundo e perder a nossa guerra. Então a gente vai e negocia antes. Um homem que ele começa a construir, edificar uma torre, ele precisa ver direitinho quais os recursos que ele vai necessitar para fazer essa torre, porque pode acontecer,
se ele não calcular bem, ele chegar no final, ele não consegue construir e vai ser um motivo de vergonha. Então, nós, assim, também é a nossa vida. Se a gente começa uma empreitada, começa a construir uma família, começa a construir um negócio, abre um negócio, inicia uma nova carreira, inicia um estudo e não clama ao Senhor e não entrega ao Senhor em primeiro lugar, entrega tudo ao Senhor para depois começar, é certo o fracasso, como esse homem que ia perder a guerra porque o seu exército está fraco. Se a gente começa a nossa vida ou ao dar algum passo sem a presença do Senhor, é fato que não vai ser de sucesso. E o Senhor nos fala nas leituras, em Provérbios, que aquele que começa um negócio e não termina, que ele vai ser sempre um motivo de vergonha, e que a riqueza, e se conquistar riqueza sem a presença do Senhor, aquela riqueza também, né? A gente vê, poxa, mas tantos aí não entregam ao Senhor e tem sucesso, conseguiram, estão aí, estão bem. Mas o Senhor nos fala em Provérbios que a riqueza e a prosperidade do tolo o matará, vai levar à perdição. A gente tem que lembrar que a nossa riqueza não tem que ser dessa terra. A nossa riqueza precisa ser no céu. Porque essa riqueza que a gente tem aqui, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai passar. A traça vai corroer, os vermes vão corroer lá dentro de um túmulo. Então a gente não vai levar nada daqui. A nossa riqueza precisa ser no céu. E o Senhor diz que assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então que a gente tenha a graça, a confiança, a fé no amor do Senhor, para estar entregando toda a nossa vida. E eu agradeço muito aos queridos amigos aqui do PQD. Fui, por um dia, paraquedista também. Então muito obrigada a vocês que estão aqui, Liliane chegando, Nayara. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa estar abençoando vocês e que nós sejamos capazes de nos desapegar daquilo que a gente acha que é mais importante. Talvez você e os teus filhos, tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, que você possa se desapegar e colocar toda a confiança, porque o Senhor diz que quem não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No sentido de o amor maior precisa ser o do Senhor. E a partir do Senhor, a gente vai amar a todos e a todas as coisas. Que o Senhor possa estar nos dando a graça de amar a Ele sobre todas as coisas hoje e em toda a nossa vida. Lembrando que o amor maior já foi o dele sendo entregue naquela cruz por amor a nós. Então tenhamos certeza que somos absurdamente amados. E o nosso compromisso hoje é retribuir, levar isso de volta, entregar a nossa vida para o Senhor e levar esse amor para os filhos dele, que estão aqui necessitados de tanto amor. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar os nossos irmãos. E dessa forma poderemos ser seus discípulos. Bom dia, Gisele. Bom dia, Bárbara. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, iluminar a nossa vida. E vamos assim clamar hoje o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor,